Salve, salve, nerds da peste, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rapadura Nerd, conteúdo Geek Nerd para todas as idades. Nós estamos vendo aí na geração atual um termo muito utilizado aí principalmente a meninada da internet e que já virou polêmica aí entre especialistas, psicólogos, psiquiatras e pessoas especializadas aí na área da juventude com relação ao termo farmar aura. Pois é, o termo farmar aura, e inclusive até está gerando campeonatos aí de, ai meu Deus do céu, de farmar aura. Mas o que eu quero conversar com vocês é o seguinte: você sabia que nós dos anos 80, dos anos 90, nós também tivemos a nossa onda de farmar aura? Nós tivemos a nossa onda de farmar aura, sim. Só que muito diferente dessa atual, né? Porque o farmar aura vem de duas derivações, que é o farmar, que é muito utilizado aí no termo principalmente no videogame, que significa coletar algo ou coletar objetos. Oxi, farmei muito em Mega Man X, Mega Man 1, Mega Man 2, Mega Man 3, que eu sempre ali ia para um canto e voltava para poder pegar os itens, né? Matava o inimigo, pegava ali o item, pegava vida, pegava energia, pegava o tanque de energia. E Zelda, A Link to the Past do Super Nintendo, também farmei muito, principalmente na questão de conseguir as pedrinhas, né? Pedrinha azul, pedrinha vermelha, né? Que valia muito mais. Final Fantasy também nem se fala. Para farmar experiência, para farmar as moedinhas, os GPs, ou então farmar algumas magias que você aprendia. Oxi, isso aí fiz muito, farmei muito. Até mesmo naquele colheita feliz do Orkut, né? Colheita feliz, desenterrei agora. Mas no mundo físico, né? No mundo real, o farmar aura nos anos 80, nos anos 90 era muito diferente. Não tinha aquele negócio de ficar que nem Pocó num torneio aí que não leva nada com coisa nenhuma. Era muito mais voltado para duas coisinhas: o ser e o ter. O ser e o ter. O ser era se você se garantia, né? Vou falar bem no cearense, se você se garantia em alguma coisa, se você se garantia no videogame, se você se garantia na dança, se você se garantia na escola, né? Se você era aquele nerd, aquele cara que era bastante estudioso, isso era o farmar aura. Ou então na questão do ter. Mas a questão do ter era que era o mais forte, né? Se referia àquela pessoa que era do meio ali da turma, que era o popular, que tinha algo que era o objeto de desejo de muita gente. Então, por exemplo, nos anos 80, era muito comum as pessoas terem em casa televisão. Ok, isso aí era uma coisa comum, mas televisão colorida era muito diferente. Se você ir na sua casa tinha uma televisão colorida, vixe, meu amigo, você se tornou o bambambam, o estribadão da turma. Estribadão é o que a gente fala que a pessoa tem muito dinheiro aqui no Ceará. O estribadão da turma. Você ia na casa do coleguinha, ei, vamos assistir Armação Ilimitada. Ou então, ei, vamos assistir Sessão Aventura. Beleza. Chegava na casa da pessoa, era aquela televisãozinha Sharp ou televisão Telefunken colorida. Pronto, meu amigo, era ostentação. O cara se garantia, o cara farmou aura. Ou então, o cara era estribado. Ou então, se você ia numa festinha, né, de aniversário e você se deparava na casa do coleguinha ou do amigo, aquele som 3 em 1, não era nem Panasonic, era Nacional na época. Nacional, então um gradiente. Pronto, meu amigo, você é o moralzão da turma, o bichão da turma. Isso nos anos 80. Ou então quando tinha um tênis, né, um bamba, um conga na época, né? Eu tô falando aqui anos 80, você tinha um quichute, vixe, o quichute também era ostentação, era farmar aura, né? Era o se garantia, como a gente fala aqui no cearense. Ou então você utilizava jaquetas, né? A jaqueta que era o auge, jaqueta.
Ou então você tinha aquele relógio que trocava as pulseiras. Meu amigo, você era o bichão da turma, você farmava a hora da turma. Era o moralzão. Já chegando nos anos 90, não. Nos anos 90 a história já era outra. Você queria farmar aura com a galera, queria ter a moral, era você ali chegar na sua turma com um Walkman, aquele Walkman amarelinho. Ou então vamos mais além, um Discman. Eita, você tinha ali um Discman, pronto. Você era a sensação. Ou então vamos mais além, você tinha um Moving Sound da Philips. Pronto. Você ali quebrou a banca da galera, é o bichão, é o moralzão da turma, né? É a última bolacha do pacote, se garantia. Ou então, se você, nos anos 90, que era o auge das locadoras, o auge das lan house, você se garantia em algum jogo. Se você se garantia no Street Fighter, ou no Mortal Kombat, ou no Pilot Wings do Super Nintendo, ou você jogava bem um jogo do Neo Geo, participava de torneios, meu irmão, esse cara era o que farmava a aura da turma. Isso é que era o farmar aura nos anos 80, nos anos 90. Não, nos dias de hoje você ficava cara de bocó. Aliás, a gente fazia esse movimentozinho também nos anos 80, nos anos 90, né? Mas a gente fazia, era com isso daqui, ó. Tá vendo? Era com isso daqui que a gente fazia, ó. Será que a inspiração da turma atual foi essa? Ah, aqui, ó. E era ostentação, era farmar também. Você tem uma dessa daqui, só que era aquela de ferro, né? Aquela de ferro ali, pronto. Você garantiu. Vou deixar meu. Então, era isso. E eu também, na minha adolescência, eu já cheguei a farmar também. Farmar no mundo físico, não no videogame. No videogame era outra história. Em que sentido? Em que eu queria muito jogar videogame, né? Asilado, né? Como a gente fala aqui no Cearense, o asilado. Asilado é aquela pessoa que era fissurada ali o tempo todo. E eu sempre ficava enchendo o saco da minha mãe. Dá R$1, dá R$1,50, dá R$1, me dá R$1,50, só pra jogar. Era o dia todo. Aí a minha mãe falou assim: ai, tu quer jogar, bichão? Tu quer jogar videogame? É. Pois vem cá. Aí minha mãe simplesmente me levou pro local de trabalho dela, que era o Mercadinho São Luís, né, na Praia de Iracema. Hoje em dia ele ainda existe, só que agora é mini São Luís. E o que foi que ela fez? Ela simplesmente pegou, mandou eu embalar. Era sempre depois da escola, nunca deixei de estudar não. Da hora que eu chegava da escola, acho que era de 1h da tarde até o fechamento, embalando mercadoria, colocava no carrinho e levava para a residência do cliente. Detalhe, eu tinha que subir uma ladeira, João Cordeiro, ladeira íngreme. E sempre ali no final eu farmava o dinheirinho para poder ter as minhas coisas, para poder ter ali o dinheiro para poder jogar videogame. Isso sim é que era farmar. Isso sim é que era farmar. Não ficar no negócio que é o tempo todo, não. Isso até nos dias atuais está chamando, como eu falei, chamando muita atenção aí de psicólogos, psiquiatras. É um negócio que está esticando um pouco a baladeira. Isso pode parecer assim, é modinha. Modinha passa, a gente sabe que a modinha passa. A nossa passou, a deles também vai passar. Mas aí eu pergunto pra você aí, você farmou muita aura nos anos 80, nos anos 90? O que era que você fazia mais? Era o ser? Você se garantia alguma coisa? Ou ter? Coloque nos comentários. Lembrando que o mais importante que o ser... Aliás, mais importante que ser alguma coisa que se garantia, ou ter algum objeto, o importante é ser uma pessoa que tenha um bom caráter, que tenha bons princípios e principalmente você ter Cristo na sua vida, assim como eu tenho na minha, você tenha também na sua. Deus e Cristo abençoe, muito obrigado a todos, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e acompanhe as novidades aqui no Rapadura. E até a próxima aí. Fui, valeu, Nerds da Peste.
consegui!